Como saber quando é Deus falando comigo? É uma dúvida que nós temos, que em muitos momentos pode acontecer, né? Como saber quando é Deus que está falando comigo? Lá em Lucas 11, 28 diz assim: Jesus respondeu, pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Deus fala conosco através do Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Mas em muitos momentos nós podemos ficar com dúvidas se é Deus falando ou se é nós que queremos. Se é coisa da nossa cabeça ou se realmente é Deus falando conosco. E Deus ele vai nos mostrando muitas vezes. Só que ainda tem essa dúvida lá no fundo, né? Como saber quando é Deus que está falando conosco? E eu vou falar alguns passos que nós precisamos fazer em nossa vida para que nós possamos ter essa certeza de quando realmente for Deus, de ter essa certeza de que quando realmente é Deus falando dentro de nós, para nós não termos mais dúvida. E o primeiro passo para nós sabermos quando é Deus realmente é nós estarmos íntimos dele. Quanto mais próximo de Deus, mais você vai saber, mais nós vamos saber quando realmente é Deus que está falando. Quando eu, nós temos intimidade com uma pessoa, quando nós estamos próximos de uma pessoa, a pessoa pode ligar para nós e falar só oi, a gente já vai saber que é essa pessoa, que é a voz dessa pessoa. Por quê? Porque a gente tem intimidade, nós conhecemos a voz dessa pessoa. E com Deus é a mesma forma. Se nós estivermos íntimos de Deus, nós vamos saber quando é e quando não é Deus. Quando é nós mesmos ou quando é a voz de Deus falando conosco. Então nós precisamos estar próximos de Deus. Como que nós fazemos isso? Orando, buscando a Ele todos os dias, servindo a Deus, indo à igreja, buscando a Ele de todo o nosso coração. É dessa forma que nós nos tornamos íntimos e nós vamos saber a voz de Deus. Né? Às vezes nós perguntamos, Deus, será que eu tenho que namorar essa pessoa? Deus, será que eu tenho que comprar isso? Será que eu tenho que vender aquilo? Deus, será que é o Senhor realmente falando? E nós vamos conseguir ouvir a voz de Deus e saber que realmente é Deus nos dando uma resposta quando nós estivermos íntimos dele. E o segundo passo, para realmente sabermos quando é Deus que está falando conosco, é quando aquilo que nós estamos sentindo vai contra a nossa carne. Ou seja, eu vou citar um exemplo que vai ficar muito claro. Quando você sente no seu coração que você precisa perdoar alguém, isso vai contra a sua carne, porque a tua carne não quer perdoar ninguém. A tua carne não quer levar desaforo para casa. A nossa carne, ela não quer perdoar, ela quer guardar mágoa, ela não quer orar. Então, assim, quando aquilo que estamos sentindo vai contra a nossa carne, é Deus falando dentro de nós. Lá em Atos 20, 22 diz assim: e agora, impelido pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, não sabendo o que me vai acontecer ali, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Paulo, ele sabe que é Deus falando com ele, por quê? Porque ele recebe uma orientação para ir para um lugar que ele iria sofrer, que ele iria ser preso, que ele iria sofrer. Então ele tem certeza que é Deus, por quê? Porque a carne dele não ia querer ir para um lugar que ele iria sofrer. Então nós sabemos que é Deus realmente que está falando conosco quando aquilo que estamos sentindo vai contra a nossa carne. Ou seja, às vezes nós temos um sentimento de terminar um namoro que nossa carne não quer, mas às vezes vem aquele sentimento. Às vezes largar um emprego, às vezes mudar de amizades, que vai contra a nossa carne, que vai contra sentimentos. Às vezes deixar de fazer coisas erradas no namoro, que é o que a nossa carne quer, mas que lá no fundo nós sentimos. Então, esse passo é para nós identificarmos quando é Deus que está falando conosco. E o terceiro passo para sabermos quando é Deus falando conosco é que quando é Deus não existe dúvida. Às vezes você chegou nesse vídeo com uma dúvida e você precisa tomar uma decisão. Então só faça uma escolha quando você não tiver dúvida. Porque lá em Colossenses 3,15 diz assim: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo e sejam agradecidos. Aqui diz que a paz de Cristo seja o árbitro.
O que é a paz de Cristo? É quando quando Deus te enche de uma confiança gigantesca. A paz de Cristo é que você tem certeza da sua decisão. Então, se você está com alguma dúvida, com algum questionamento e você não tem certeza, é melhor não tomar. A dúvida, ela já mostra que você não é para tomar essa decisão, que nós não podemos tomar essa decisão. A dúvida, ela já mostra que não é da vontade de Deus. Porque quando é da vontade de Deus, ó, não tem dúvida. Vem uma paz, inunda o nosso coração, nos dá uma certeza e nós tomamos a decisão de acordo com essa paz. Então, se nós estamos com dúvidas, não podemos tomar atitude. Melhor ficar do jeito que está, melhor não tomar nenhuma atitude do que tomar uma atitude com dúvida, porque a dúvida ela mostra que realmente não é da vontade de Deus. Então, não tome nenhuma atitude sem paz. Agora, se você tiver com paz, se a paz de Cristo está inundando seu coração, se você não tem nenhuma dúvida, tome essa decisão. Vá em frente, porque Deus está com você. Então, é isso aí, galera. Deus, ele sempre está falando conosco. E nós precisamos seguir esses passos para sabermos quando é Deus que está falando conosco.